torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E é claro, né, todo dia após uma derrota do Vasco da Gama aqui no nosso canal, não é legal, não é bom estar aqui abrindo um vídeo na manhã de segunda-feira após uma derrota do Vasco da Gama no domingo, até porque o torcedor vascaíno já estava se acostumando com as vitórias. O vascaíno se acostumou a apenas vencer. E ontem, é claro, saiu um pouquinho do que vinha acontecendo, principalmente nos últimos 4 jogos antes da 18ª rodada. O Vasco, que vinha de 4 vitórias, 12 pontos conquistados em 12 disputados, se deparou com uma boa e organizada equipe do Atlético Mineiro dentro da lotada Arena MRV. Mas agora, é claro, é virar a chave, é pensar no Grêmio no próximo final de semana, é focar aí nessa semana de recuperação para o grupo e principalmente é focar para colocar Payet, Coutinho, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, esses jogadores em pleno ritmo para o quanto antes servirem de reforços para o técnico Rafael Paiva. E é claro que neste Acorda Vascão a gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem, né, na Arena MRV, pela 18ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a arbitragem. A gente está cansado de falar sobre isso, mas é importante tocarmos novamente nesse assunto. É realmente ridículo, vergonhoso, qualquer outra palavra que você queira utilizar o que a arbitragem vem fazendo aqui no futebol brasileiro e principalmente se tratando, né, de Vasco da Gama, essa perseguição que a gente não consegue de fato entender. Porém, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, né, como a gente sempre faz com vocês, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito mesmo com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, que é de sua importância para o crescimento do nosso conteúdo. Então, não saia aí desse vídeo sem deixar a sua inscrição no nosso canal. Show de bola, Vascão, vamos embora! Então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com vocês este Acorda Vascão, falando sobre o que ocorreu ontem dentro da Arena MRV. Pois ontem, para mais de 35 mil torcedores, né, para mais de 42 mil torcedores, um público aí de 42.353 presente na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 2-0, com 2 gols marcados pelo Hulk, um aos 27 minutos da primeira etapa, em um lance muito bobo, inclusive, uma jogada aérea, um belo cruzamento do Gustavo Scarpa pela ponta direita do campo, achando o Hulk que sozinho no segundo pau empurra a bola para a rede, uma falha defensiva ali, né, daquele lado direito, do Maicon e do PH, por não terem feito a cobertura, e até uma falha também do goleiro Léo Jardim por não ter saído ali naquele lance. Eu sempre ouvi, eu fui sempre um goleiro, né, sempre agarrei durante toda a minha adolescência, e a coisa que eu mais ouvia era: a pequena área é do goleiro, sai que é sua. Sai chutando, sai com o joelho pro alto, sai socando. A pequena área, perdão, é do goleiro. E a gente, infelizmente, vê um Léo Jardim que dentro da trave ele é excepcional. A gente não tem o que reclamar. Mas essa saída de bola do Léo Jardim, essa saída da área, né, do Léo Jardim, sempre foi algo que o vascaíno reclamou. E ontem, novamente, isso se fez presente. E o segundo gol também, um gol bobo, né? O Praxedes aí que, olha, deu raiva ontem mais do que nunca para o torcedor vascaíno. Parece que travou a mente dele, né? Deu tela azul na mente de Bruno Praxedes, entregou o gol para o Hulk. O Atlético Mineiro abriu 2-0 no placar e ali ficava muito difícil o Vasco conseguir recuperar, jogando longe do Rio de Janeiro, dentro de uma Arena MRV cheia de torcedores atleticanos, de conseguir conquistar a virada. O Vasco terminou a partida com 45% da posse, chegando apenas uma vez de forma exata ao gol do goleiro Atlético. Um jogo em que houve muitos erros. O Atlético Mineiro, que sim, é uma boa equipe, mas também não é isso tudo, não é esse monstro de 7 cabeças. E o Rafael Paiva, é claro, falou ontem na entrevista coletiva o que ele achou do desempenho do Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Boa noite. Acho que muito mérito do Atlético também, né? A gente já tinha visto que era uma equipe extremamente qualificada. A ideia era tentar jogar, era tentar manter o padrão que a gente vinha fazendo nos últimos jogos, né? Mas sabíamos que o Atlético ia pressionar muito forte, que ia tentar tirar
o controle do jogo através da posse, né? E a gente sabia que em algum momento a gente ia ter, eles iam conseguir fazer a gente baixar, né? E quando a gente baixou, a gente sabe que era o ponto forte deles. A gente tentou manter uma pressão o mais alto possível, mas pela qualidade deles, eles foram empurrando para trás. E eu acho que ali a gente não conseguiu encontrá-los, né, defensivamente, em bloco mais baixo. E eles tiveram um volume próximo da nossa área, do nosso gol alto, né? E que realmente a gente não conseguiu neutralizar ali. E acho que o primeiro tempo foi mais ou menos essa a história, né? A gente saiu em uma ou outra transição, com uma chance clara até de gol, uma ou duas. Mas o segundo tempo a gente conseguiu mais jogar com a bola. E a gente conseguiu, na minha visão, fazer um jogo bom no segundo tempo, com um bom volume ali, principalmente de chegar no campo do Atlético, ainda ajustando, precisamos ajustar um pouco mais as finalizações. Mas foi a capacidade alta que o adversário tem de jogar aqui dentro, de pressionar, de buscar o gol, e realmente é muito difícil. Acho que mais mérito deles do que a gente não conseguir jogar mesmo. Professor, boa noite. Jonathan Santos, canal do Esportes. Professor, o senhor concorda que no primeiro tempo, ainda na análise do jogo, foi mais devido à questão da falta de atenção, tanto coletiva quanto individual? E já no segundo tempo, o Vasco joga melhor, tenta luta até o final, mas na questão da falta de sorte? Eu acho que não foi falta de atenção, porque a gente veio muito preparado para tentar pontuar aqui, a gente sabia que ia ser importantíssimo. A gente sabe que a maioria dos times vão perder muitos pontos aqui na casa do Atlético, né? E para a gente era importante tentar pontuar, buscando a vitória sempre. E eu achei que foi, de novo, mérito do Atlético Mineiro, é uma pressão muito alta no início do jogo. Eles realmente não deixam você jogar, sufoca muito o tempo todo, e a gente não conseguiu jogar mesmo, a gente não teve a tranquilidade, não acho que foi a falta de atenção, acho que foi realmente a falta da tranquilidade de colocar mais a cara, de expor mais ao erro, né? E no segundo tempo a gente conseguiu jogar mais porque a gente já estava com 2-0 contra, naturalmente você tem que se arriscar mais, você acaba fazendo algumas situações que talvez num 0-0 você pensa duas vezes para fazer, né? E eu acho que a gente merecia pelo volume ali, pelo menos um gol para tentar incendiar o jogo, né? Infelizmente ele não veio, mas a gente fica pelo menos feliz pelo critério de continuar o equilíbrio de tentar jogar, de tentar buscar o gol, de pisar no campo do adversário mais tempo, e a gente joga no limite do erro. Acho que isso é uma coisa importante, a gente se dedicou muito para defender, e a gente estava no limite do erro. Em alguns momentos o Hulk contra o Léo Pelé em meio campo, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente está tentando, está buscando, e a gente vai jogar no limite do erro. A gente vai acertar e vai fazer o gol em alguns momentos, e a gente vai errar. Acho que faz parte do processo. A torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras de Rafael Paiva. Ele mesmo disse, né? A gente vai errar, vai acertar, faz parte do processo. E agora é corrigir esse erro, é corrigir rota e focar completamente na partida desse próximo final de semana contra a equipe do Grêmio dentro da Arena Condá. O Vasco, que ontem enfrentou o Atlético em BH, voltou ainda ontem para o Rio de Janeiro. Hoje, segunda-feira, recebe folga e terça volta ao CT Moacir Barbosa. Terá terça, quarta, quinta, sexta e sábado de preparação. 5 dias aí cheios de foco total no Grêmio. Jogo do Válido pela primeira partida do retorno, a 19ª rodada, aliás, a 20ª rodada, né, de Brasileirão. E com isso, com o resultado de ontem, tá aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco ele cai. O Vasco começou aí a 18ª rodada, perdão, na 9ª colocação, com a derrota para o Atlético e as vitórias de Atlético Mineiro e Bragantino. O Vasco termina aí essa rodada na 11ª colocação com 23 pontos conquistados. O Vasco da Gama, ele fica a 7 pontos do G6 e a 8 pontos do G4. O Vasco ainda permanece aí mais perto de uma pré-Libertadores do que da zona do rebaixamento, que hoje conta com Vitória, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. Fluminense, Grêmio e Vitória, aliás, Fluminense e Grêmio, né, vencendo aí as suas partidas. O Corinthians, inclusive, do técnico Ramon Dias, também venceu ontem o Bahia dentro da Arena Salvador, tá colando aí nessa parte de cima da tabela, tá na 14ª colocação com seus 18 pontinhos. Mas nada ruim. O que me preocupa é o fato do Vasco não jogar no meio da semana. Eu acho isso um absurdo. O Vasco da Gama ficará ao meio da semana sem entrar em campo. O Cuiabá terá que ter uma partida
E infelizmente, devido a isso, o Vasco da Gama teve o seu jogo adiado. Então o Vasco ficará aí sem jogar esse último jogo do primeiro turno dentro de São Januário. Exatamente por esse motivo vai atuar 3 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, e por ter o jogo do Cuiabá adiado, o Vasco vai enfrentar o Grêmio no próximo domingo no Rio Grande do Sul. Então são 3 jogos seguidos jogando longe de sua casa. Mas é claro, a gente espera aí que essa semana possa ser importante. Essa semana pode ser uma semana de virada de chave e de plena recuperação. Recuperação para o Payet, que ontem o técnico Rafael Paiva falou, e a gente vai trazer aqui as aspas a vocês. Recuperação do Coutinho, recuperação até do Adson, um atleta que ontem não foi muito bem, mas já vem há várias semanas convivendo com muita dor. Essa foi a informação que a gente teve. O Adson, inclusive ontem, ele deixou o vestiário da Arena MRV com gelo na coxa e mancando bastante. Então assim, é uma semana de recuperação para todos esses atletas do Vasco da Gama. E ontem foi a estreia, né, de alguns jogadores. Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. 3 dos 4 atletas anunciados até o momento nessa janela de transferências entraram em campo. E o Rafael Paiva falou especialmente sobre um deles, que foi o mágico, o Felipe Coutinho, que depois de 14 anos longe do Vasco da Gama, ele voltou a atuar com a camisa Cruz Maltina. E é claro, a gente traz aqui as aspas de vocês, do técnico Rafael Paiva, falando sobre a estreia do menino Couto, ontem contra o Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV. Quanto às estreias, a gente sabe que tem um frisson muito grande, né? Principalmente pela do Coutinho, mas a gente tem total noção que eles precisam ganhar minutos com paciência, né? Não dá, eles ainda não estão aptos para jogar um jogo todo, então a gente precisa respeitar esse processo. E Coutinho jogou acho que quase 30 minutos hoje, Alex um pouco menos, Emerson 45. Né, ele já estava jogando nos Estados Unidos e devagar esses jogadores vão cada vez mais estar no nível melhor, mais aptos para jogar por mais tempo, e eu tenho certeza que eles vão nos ajudar mais nos próximos jogos, aí, com mais minutos. Mas o importante é que eles estrearam mostrando todo o potencial deles. A gente ia atrás do placar e eles tentaram o tempo todo. Eu acho que a gente está no caminho aí. Coutinho é um atleta e uma pessoa maravilhosa, né? Ele é extremamente profissional. Desde o primeiro dia ele se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Respeitou todos os planos que a gente colocou para ele, de treino, de trabalho, de treinar às vezes na folga de outros atletas. Então ele é extremamente profissional. Acho que a gente tem que ter paciência para essa readaptação. É um jogador extremamente talentoso, mas há uma readaptação ao futebol brasileiro. E por enquanto tem sido tudo muito tranquilo, né? Muito pelo profissionalismo do Coutinho, assim como o Alex, como o Souza, como o Emerson, e tem sido muito prazeroso assim, trabalhar com o jogador com essa história no futebol mundial, com o nível de profissionalismo que ele tem, e tem sido muito prazeroso, e eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ainda para o torcedor vascaíno. É a gente ter paciência que as coisas vão acontecer. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente, Rafael Paiva deixando muito bem claro a atual situação do Felipe Coutinho. A gente espera que ele cresça esse rendimento. Ontem, acredito que ficou muito nítido sobre o que ocorreu, né? O Felipe Coutinho é um atleta de muita qualidade, um atleta muito diferente. A gente viu isso, inclusive, em um dos lances do Coutinho, onde ele coloca a bola na cabeça do Emerson Rodrigues e acaba não tendo um final da jogada da forma que a gente esperava, né? Se talvez fosse um jogador de um pouquinho mais de qualidade que o Emerson, a gente teria terminado aquele lance com um gol a favor do Vasco da Gama. Mas o Felipe Coutinho teve apenas esse lance assim, dessa mágica toda, dessa magia que a gente sabe muito bem que o Coutinho é capaz de entregar. Jogador que nitidamente está fora de ritmo e precisa entrar nesse ritmo. E a gente espera que o quanto antes o Vasco da Gama, inclusive, coloque o Coutinho nesse ritmo para que ele não possa ficar entrando em campo sem estar bem fisicamente. Ontem o Coutinho estava muito fora de rotação. A gente chegou até a comentar com vocês que talvez seria mais importante para o Vasco segurar um pouco o Coutinho. A gente chegou a comentar isso, salvo engano, no Acorda Vascão de ontem, ou no Boa Noite Gigante de anteontem, que não é legal você colocar jogadores que não estão em ritmo de jogo, ainda mais numa rotação, como seria contra o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, para que o jogador não saísse de uma forma negativa dentro das 4 linhas. O Coutinho ontem, nitidamente, não entregou tudo aquilo que ele pode. Não porque ele deixou de jogar bola, não porque ele desaprendeu, não porque ele está velho, mas porque está fora de rotação, está fora do ritmo de jogo. Então a gente espera aí que o quanto antes o Vasco da Gama coloque o Coutinho aí nesse ritmo para que ele consiga entregar tudo o que pode ao nosso
Cruz Maltin. E outro atleta aí também, que o Vasco da Gama espera que o quanto antes esteja dentro aí de ritmo para ajudar o Vasco dentro das 4 linhas, é o nosso camisa 10 francês Dimitri Payet, que vem treinando. Ele estaria sim apto a enfrentar ontem a equipe do Grêmio, mas foi impedido do mesmo, de ficar no Rio de Janeiro, treinando. Inclusive ontem ele foi até o CT Moacir Barbosa treinar para estar voando fisicamente e para que quando volte a campo, volte exatamente assim, voando dentro das 4 linhas. E o Paiva também falou sobre Payet ontem na sala de imprensa da Arena MRV. Payet, eu acho que já está no momento final da transição dele ali, né, no condicionamento. É um jogador que a gente está tendo um cuidado especial, como sempre teve, mas para tentar manter o Payet por mais jogos, né, por sequência de mais jogos, para a gente não perdê-lo. Então ele ficou, treinou hoje inclusive, né, treinou hoje lá. Acredito que se tudo correr bem, talvez no próximo jogo a gente já possa contar com ele. E tenho certeza que ele vai agregar muito para o nosso grupo também. É realmente tentar deixar ele o mais pronto possível para performar bem e conseguir ter sequência. Então a gente está tendo esse cuidado. Vamos esperar aí para o próximo jogo já poder contar com ele. Meu amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, né, essa é a situação. Você acha que com o Payet, Coutinho, o Vasco da Gama muda aí o seu nível físico? Deixem a sua opinião nos comentários. E é claro, né, para fechar aqui esse Acorda Vascão com vocês, eu não posso deixar de falar sobre a situação envolvendo a arbitragem ontem. A arbitragem do senhor Rafael Claus e do senhor Rodolfo Toschi Marques. É importante a gente falar exatamente sobre esse segundo nome. Rodolfo Toschi Marques estava na cabine do VAR comandando o aparelho de vídeo. A gente sabe muito bem quem é esse rapaz e o quanto esse profissional já prejudicou o Vasco da Gama dentro das 4 linhas. E ontem, talvez, se tivéssemos dentro desse aparelho de arbitragem, dentro da cabine do VAR, um árbitro com um pouco mais de, assim como eu posso falar, né, um pouco mais de igualdade nos critérios com relação a todo o futebol brasileiro, o Vasco ontem teria saído da arena pelo menos com um pênalti a seu favor. Porque ontem o que aconteceu foi vergonhoso. Na primeira etapa, uma cotovelada na cara de Praxedes. A gente trouxe no pós-jogo de ontem um lance idêntico, cara, idêntico no mesmo Campeonato Brasileiro que aconteceu, onde na primeira rodada o atleta do Atlético Goianiense, ele dá uma cotovelada na cara do Bruno Henrique e o pênalti é dado, o VAR chama. Ontem o Praxedes recebeu uma cotovelada na cara e nada foi marcado. Nada foi marcado. O zagueiro do Atlético Mineiro, ele dá uma cotovelada vergonhosa na cara do senhor Bruno Praxedes. O Rafael Claus vê, não marca nada, e o árbitro de vídeo, que foi o senhor Rodolfo Toschi Marques, muito menos chama o Rafael Claus para a beirada do campo. E talvez, se parasse por aí, seria bom, que não parou. Também na segunda etapa do jogo, o Júnior Alonso, ele agarra com as 2 mãos o Verratti dentro da área. E foi tanto falado sobre as regras do futebol brasileiro no último sábado, diante de tudo aquilo que aconteceu, aquela vergonha dentro do Mané Garrincha, aquele pênalti achado, né, para o Flamengo, que tem que se respeitar as regras. A partir do momento que a regra diz que você esquece a bola e vai apenas no adversário, isso é constituído como falta. E ontem no lance, nitidamente, o Júnior Alonso, ele não só para cabecear, ele não vê a bola, ele agarra o Pablo Verratti e esquece da jogada. Isso é pênalti. A regra diz que é pênalti. E é claro, o senhor Rodolfo Toschi Marques não viu, o Claus também não viu, o VAR não chamou, essa bagunça contra o Vasco da Gama. Então a gente não pode deixar de falar também nesse Acorda Vascão sobre essa bagunça que é a arbitragem brasileira, principalmente quando se trata do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos completamente cansados do que acontece no Vasco da Gama, contra o Vasco da Gama, principalmente aqui no Brasil. Mas enfim, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É contra tudo, é contra todos. A arbitragem revolta do torcedor vascaíno. Nós não aguentamos mais o que acontece com a arbitragem no Brasileirão. Show, Vascão? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira. Já, claro, estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante e com muita informação, como a gente sempre traz a vocês. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.